Deu certo? Não. Esta chamada está sendo gravada. Agora deu. Pode orar, profeta. Amém. Glória a Deus. Aprendi muito com o Senhor hoje. Eu pedi direção do Senhor para mim não falar sobre doutrinas religiosas. Pedi para mim, o Senhor me usar para mim levar o evangelho, né? Para ajudar as pessoas. E aí todas as pessoas que vieram ali nas proximidades eram pessoas católicas, né? E aí eu pedi para o Senhor me ajuda. E aí o Senhor colocou o discernimento que nós estamos vivendo no final dos tempos, a época das dores, né? Entrando na época das dores, e toda essa tribulação que está acontecendo nas nações, para todos os lados, é para a purificação das nossas almas, né? Em Mateus 24, fala que é briga de nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, que tudo isso é apenas o princípio das dores, que é a dor de parto, que a nossa alma vai ser levada do sexto para o sétimo milênio. E aí as pessoas agradeceram. Então a gente agradece ao Espírito Santo pelo discernimento dele, né? Fala que como Davi, ele era pequeno, de pequena estatura, e ele derrubou um gigante. O que é o gigante que o Senhor derruba na nossa vida? É o ego, né? Então, assim, o Senhor, ele revela coisas que a gente não está sabendo nessa época agora. Isso aí está, assim, colocando nós na posição da semente de mostarda, pequenos perto do poder de Deus, mas ele dá discernimento para a gente levar a palavra e ajudar as pessoas de várias doutrinas, de vários lugares. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço que o Senhor venha abençoar essa live, esse momento de oração, de entendimento. Usa o pastor Lucas, né, para discernir aquelas coisas que a gente não sabe, só o Senhor que sabe, e que o Senhor colocou na mente do pastor, em cima da palavra, Pai, que o Senhor venha usar ele para abrir a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus o Senhor abençoe em tudo aí. Amém. Então, irmãos, eu queria falar sobre umas questões que acontecem hoje, muito comum. A Erin, ela teve um sonho que ela escreveu agora, o último sonho que ela escreveu. Ela tinha casado com o primeiro marido dela, mas o primeiro marido dela procurou destruir ela de todo jeito, e ela acabou conseguindo se separar, e ele fazia tudo para maltratar ela, para destruir ela, e ela teve que lutar pela guarda dos filhos, passou por muitas provações, e aí o que aconteceu? Ela foi morar num lugar perto do Canadá e conheceu uma pessoa que ela já trabalhava até em contato com ele, e Deus preparou para ser o esposo dela. Então ela já tinha filhos com o primeiro marido, e esse homem tinha filhos com a primeira mulher, né? Aí eles se casaram, né? E parece que eles também já tiveram filhos agora. Então tem os filhos que é só da Erin, os filhos que é só dele e os filhos que é dos dois. E como Jesus fala com ela diretamente, pessoalmente, né? Jesus podia ter avisado para ela, né, que o segundo marido dela ia dar problema para ela, né? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem como que é os planos de Deus, né? Já que ela sofreu tanto na mão do primeiro marido, né? Deus preparou o segundo, ele trata ela muito bem, ajudou ela a passar muita luta, muita prova, foi como ela também se manteve firme, esse segundo marido, e acabou porque agora ele também apresentou um problema, né? Pelo que dá para perceber, é esquizofrenia. Tem duas perguntas, né? Por que Jesus não avisou ela? Ela já estava sentindo que tinha alguma coisa errada com ele perdeu o emprego, eles passaram necessidade, e até a polícia falou para ela assim, não leve em conta o que ele fala. E ele ofendeu muito ela, machucou muito ela, e ela podia, sei lá, né, perguntar para Jesus, ou pedir para Deus para separar dele, né?
Mas não, Deus permitiu que aquela doença espiritual que ele tinha ficou escondida e só agora apareceu. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente só larga de quem larga Deus. Por pior que seja a pessoa, se aquela pessoa não largar de Deus, você não larga dela. Essa é a lição que eu entendi. Por que Jesus não avisou ela, né? E agora o Senhor falou que vai trabalhar nele, que foi permissão dele, né? Que aquela situação estava oculta. E nós estamos num tempo hoje que tem muita gente com segredos no coração muito sérios. Esses segredos no coração, alguns deles, dependendo da pessoa, a gente não sabe a origem. A gente se assusta, né? Que nem no meu caso. Moro eu e minha filha agora, mas eu já fui casado, a mãe da minha filha, e eu tive uma outra filha que faleceu. A mãe da minha filha apareceu com esquizofrenia. Ela ficou incontrolável, começou a fugir de casa, ir para cima e para baixo, e desaparecia. Ligava para a polícia para tentar investigar onde ela estava, o que ela estava fazendo, aí ela aparecia totalmente desnorteada e depois desaparecia de novo. Então ficamos vivendo essa vida durante algum tempo. Até que ela foi internada. Aí da internação dela, eu tentei arrumar uma clínica para ela ficar, porque dentro de casa não dava para ela ficar. Ela destruiu tudo dentro de casa. Então, o esquizofrênico é uma pessoa que você não tem controle sobre ele, quando ele tem essa crise, né? Porque tem vários tipos de esquizofrenia, paz, irmão, e vários níveis, né? De comportamento e de reação. Então, hoje, para resumir a história, né? Para não ter que contar toda a história minha de volta, ela mora sozinha, minha filha mora comigo e a gente não tem muito contato com ela, mas pelo menos sabe que ela está bem e que eu mando pensão para ela, né? Só que ela não aceita ninguém lá, nem os parentes, nem o pai, nem ninguém lá com ela. Bom, então veja só, a gente tem esses segredos ocultos no nosso coração, porque quando eu casei com ela não parecia ser esquizofrênica, não tinha sintomas que eu pudesse perceber, eu também nem conhecia essa doença, eu não sabia nada. Eu fui estudar, eu fui ler na internet, fui pesquisar, para saber o que tratava, se não tratava, que remédio podia dar, que remédio... Aí levamos no psiquiatra, aquela coisa toda, né? Quando a gente tem um problema, não sabe como resolver. E o que aconteceu? Eu tive que aprender, no meio da luta, da batalha, como lidar com a situação. No meu caso, houve uma separação, né? E no caso da Erin, agora, no primeiro casamento, houve uma separação, porque o marido dela não queria saber de Deus, não queria saber de nada das coisas de Deus, e queria matar ela, destruir ela. Então, ela não pôde continuar com o casamento, porque tem muita gente que acha que, porque a palavra de Deus fala que você não pode separar, porque não é adultério e tal, mas a pessoa quer matar a outra, você vai viver com ela. Então, a gente tem que procurar entender a palavra até onde o Espírito Santo nos mostra as nossas situações particulares. Deus permitiu que a Erin se separasse do primeiro marido. Mas agora do segundo, Deus não vai permitir que ela se separe. Por quê? Porque ele ajuda ela precisou dele, ele ajudou no tempo que ela estava precisando, agora é ele que precisa dela. E como eles não vão largar de Deus, são fiéis a Deus, é apenas uma situação que se revelou agora, né? Ela falou assim que no sonho dela, lá nas cartas dela, que o marido dela tem um tigre indomável dentro do coração, então Deus precisa dominar esse tigre. E eu entendi que era esquizofrenia, né? Não sei.
Porque o esquizofrênico, ele entra em crise contra você, do nada. Ele, num dia de manhã, ele aparece revoltado com tudo. Aí ele acha que você é o culpado. Aí ele começa a ficar violento, estranho, né? E fala a palavra que ofende, machuca muito, mas fala de onde a gente não sabe, de onde é que a pessoa tira aquelas palavras, aquelas ideias, acusações, mas a gente sabe que tudo é o inimigo. Como é uma doença, e a pessoa não está, a paz, irmã Vera, e a pessoa não está abandonando Deus, então você procura encontrar uma solução para conviver com aquela pessoa. Então, dependendo do comportamento, você toma remédio e a pessoa continua sendo uma pessoa aceitável socialmente, né? O remédio controla aquelas crises e a pessoa consegue conviver. Tem até um filme de um homem muito inteligente, um professor, que ele era esquizofrênico, né? Eu não me lembro o nome do filme, né? A Mente Brilhante, Uma Mente Brilhante. E o que salvou a vida dele foi o amor que ela tem por ele. Porque ele via coisas que não existiam, ele não sabia distinguir a realidade das visões que ele tinha, das loucuras que ele tinha. Aí ele confiava na mulher, aí ele perguntava, essa pessoa é real? Aí a mulher falava, é real, então converse com ela. E aí ele conversava. Se ele estava vendo uma pessoa, ele perguntava para a mulher, essa pessoa é real? Fala, não, não é real. Então ignora. Isso é fruto da sua mente. Porque a esquizofrenia, ela tem uma captação de uma realidade que não está presente nesse mundo, né? E a pessoa não sabe distinguir se é real, se é um sonho. Se ela sonha, ela pode acordar de manhã achando que é real, achando que aquilo aconteceu. Então não dá para ela distinguir, ela não consegue distinguir. Os outros é que tem que distinguir por ela. Que nem no meu caso da minha ex-mulher, ela foi dormir na casa do irmão, de madrugada ela acordou gritando, dizendo que o outro irmão dela queria matar ela lá. E não estava acontecendo nada daquilo. Aí que a família entendeu que ela estava com um problema sério, que precisava de tratamento. No meu caso, a família não deu o apoio que precisava. Além do que eu fiquei arcando com tudo sozinho, né? Eu consegui uma clínica bem perto da família, que podia ir lá todo fim de semana, aniversário, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. Ela tinha uma enfermeira 24 horas com ela. Ela tinha um quarto para ela tinha curso de bordado, pintura, tudo dentro da clínica. Mas aí o que eles pensaram? A clínica era cara. Eu pagava R$ 2.700 por mês há 10, 15 anos atrás. Nós estamos em 2025, em 2011. R$ 2.700 era bastante dinheiro, Antônio. Há 10, 11 anos atrás, né? Ou até mais. E eles quiseram cobiçar o dinheiro, falar, não, a gente tira lá da clínica e você manda o dinheiro para nós. E eu falei, vocês não vão suportar ela dentro de casa. E foi dito e feito. Eles me desobedeceram, eu e minha filha tínhamos assinado um contrato com a clínica. Só nós dois podíamos tirar ela de lá, porque ela foi internada com laudo médico. E aí eles foram lá e tiraram ela. Quando eu me separei dela, ela ficou com 85% da venda da casa, eu fiquei com 15%. Mais ou menos deu uns 150 mil para ela, juntando tudo que ela recebeu, mais o tempo que ficou na poupança. E eu fiquei com um dinheiro que eu paguei minhas contas e viajei para Israel. Um belo dia ela sai para pegar o ônibus, aí ela esquece a carteira, alguma coisa, a chave, volta no quarto, estava lá o pai e o irmão vasculhando as gavetas dela, né?
para pegar o cartão do banco para passar todo o dinheiro para eles. Aí ela fica revoltada, vai embora da cidade, vai embora de casa, vai morar sozinha, fica andando de uma cidade para outra, até que encontra um lugar, compra uma casa, tinha dinheiro, né? E ela tá lá agora sozinha, né? Ela não quer saber, ela não quer saber de nem do pai, nem dos irmãos, a mãe já tinha morrido, e então ela não confia mais em ninguém, e ela não se cuida. Ela anda suja, anda pelas ruas, ela tem uma casa para morar, mora com um monte de gato, a casa dela é bem mal cuidada. Outro dia, acho que ela me deu o telefone para foi comprar um sofá na loja, pediram referência financeira para ela, deu meu telefone, o cara da loja foi entregar o sofá, ligou para mim. Aí pensava que eu morava lá com ela, ou que eu morava perto. Falei, não, eu moro aqui no Paraná, ela mora em São Paulo. Não, que eu tenho um sofá para entregar. Aí eu falei, olha, você faz o favor para mim, você vai lá, entrega esse sofá e vê como é que ela tá. Eu tenho a filha dela mora comigo e a gente não tá sabendo notícia nenhuma. Aí o rapaz foi, acho que entregou o sofá e não ligou para mim. Depois, outro dia, né, ele ligou de novo aqui, aí eu falei, ô, escuta, você não me deu o recado, como é que ela tá? Não, ela tá bem e tal. Outra vez, eu estava mandando o dinheiro da pensão, que eu mando todo mês, ela foi lá no CRAS reclamar que não estava recebendo dinheiro meu. Aí a moça do CRAS entrou em contato comigo, eu falei para ela que eu estava mandando dinheiro, que era um problema lá da conta dela. Aí eu falei, ó, por certo é imposto de renda, porque ela tem dinheiro aplicado, ela recebe a pensão, ela é sozinha, o dinheiro é suficiente para ela, ainda sobra, então ela deve aplicar o resto que sobra, e aí precisa fazer declaração do imposto de renda que o dinheiro está acumulando na conta. Aí a mocinha do CRAS foi lá, né, aí resolveu com o gerente, aí, não, tá certo, o senhor mandou mesmo, tudo, os meses que o senhor mandou, tá tudo aqui, tá tudo certo. Falei, então. E eu acho que ela também ainda tem algum dinheiro, bastante, né, porque teve mês que eu faltei, esse ano, já, no ano passado, eu tive momentos de crise financeira aqui, faltei 1 ou 2 meses, e ela não reclamou, quer dizer, deve ter dinheiro lá na conta. Mas qual o problema disso? Que a família, ao invés de pegar o dinheiro e aplicar na saúde dela e no bem-estar dela, não, tentou tomar para eles. E outra que ela está agora com esse dinheiro, a gente não sabe quanto ela tem, e nós vamos ter o reset econômico, né? Quem tem dinheiro vai perder dinheiro, vai sumir do dia para a noite o dinheiro da conta. Os ricos vão ficar apavorados, né? E aí o que acontece? Ela corre o risco também de perder tudo que ela tem, né? Então, está nessa situação aí. Então, irmãos, essa situação da Eren que surgiu nesse último sonho mostra exatamente uma lição que a gente tem que aprender aqui. A gente não vai largar de quem não largar de Deus. Entende? Outra vez eu falei assim, ninguém larga de ninguém aqui. Ninguém vai deixar ninguém para trás. E a outra coisa que eu quero completar é essa. Enquanto a pessoa não está com Deus, a gente está com ela. Não importa se é casamento, se é doença mental, o que é, porque nós estamos entrando num tempo difícil. E essa noite eu vi um fogo purificador vindo. Eu vi uma tempestade, que sempre vem do norte, né, o norte aqui atrás, né? Sempre tem uma visão que vem do norte. Uma névoa espessa. Não era uma névoa de frio, uma névoa tipo poeira, que você não conseguia enxergar através da névoa. E eu vi um fogo purificador. Então, nós temos que se preparar para
tomar posição em relação a essas circunstâncias que a gente não sabe como elas vão aparecer, de onde elas vêm, se é por guerra, se é por decisão econômica, se é por algum problema no Brasil, algum problema no mundo, né? Se há alguma lei que vai começar a perseguir as pessoas, então não sabe. Mas a questão aqui é a nossa união entre nós, né? A gente tem que aproveitar bem os tempos das lives, porque não dá para perder tempo nas lives de forma alguma com qualquer outro assunto que não seja buscando a presença de Deus e o conhecimento de Deus. E os casos difíceis que a gente tem na família, que alguns têm, né? Não digo que todo mundo tem, né? Cada um tem uma condição diferente da outra, né? Eu tenho esse caso da minha ex-mulher, né? Cada um aí tem alguma coisa na família que precisa de muita oração. É uma coisa que a gente não pode se livrar, não pode abandonar, né? Vai ter que passar por aquilo e pedir muita sabedoria para Deus para saber administrar, para não fazer bobagem, não tomar decisão errada, se humilhar, se submeter a Deus para poder o inimigo não tomar força. Vai servir para purificar o nosso coração, né? Porque nós vamos entrar num estágio onde a purificação agora é pelo fogo, porque até então a purificação era pela água, né? Pela palavra. Você vinha, ouvia uma palavra, aquilo limpava o seu coração. Você aprendia, tomava uma posição, uma atitude, praticava, aí mudava um pensamento, um sentimento. Então ali ainda estávamos no nível da água, né? E nós vamos entrar no nível do fogo. Então, no nível do fogo, como é que vai ser? A gente vai ter condição de ter live, ter reunião de oração, vai ter presencial, não vai ter que fugir, para onde a gente vai? Então, à medida que as coisas começam a acontecer, Deus vai dar as posições, as direções. Eu sei que alguma mudança vai acontecer. Está no ar que uma grande mudança muito drástica, muito séria vai acontecer. E na minha própria vida também. Então, nós temos que estar atento para a gente não esmorecer, não se abalar, estar firme. Eu estou falando isso aqui com bastante temor, porque eu, de mim mesmo, e ninguém também de si mesmo tem força alguma, tem condição alguma de lidar com qualquer situação que seja. A gente depende totalmente de Deus, a gente depende da fé, principalmente, né, de confiar em Deus, ter fé, crer na sua palavra, não agir por si mesmo, tomar a nossa cruz todos os dias, renunciar a si mesmo, quer dizer, essa palavra está tão repetida, mas eu vou explicar bem melhor como que significa isso, porque assim, a renúncia de si mesmo não significa que você vai ficar uma pessoa que você não faz mais nada, só faz coisas para os outros, não é isso. É uma renúncia daquela favoritismo que muitas vezes a gente procura, aquele espaço que é acomodado, né? Pessoalmente, cada um de nós temos a necessidade, a gente não vai deixar de comer, de tomar banho, de comprar roupa, de se vestir, de se arrumar, a gente não vai se anular. A renúncia de si mesmo é a renúncia quando a pessoa está voltada para seus próprios interesses e não divide nada com ninguém. E não tem a outra pessoa é inferior, não tem participação, você não serve a ninguém, você só serve a si mesmo, né? É quando o si mesmo é alguém acima de qualquer outra pessoa e acima até de Deus. Porque a gente também não pode achar que a renúncia de si mesmo é um esvaziamento que deixa você cadavérico.
que deixa você sem prazer, sem alegria, que rouba a sua identidade, né? Não é um esvaziamento ao ponto de você falsificar, se falsificar. Não, muito pelo contrário. Você busca a sua verdadeira identidade em Cristo para servir. Você vai ter os momentos pessoais seus, a sós, que você vai precisar buscar Deus em oração. Você também vai precisar cuidar da sua roupa, do seu alimento, né? Se você estiver em comunidade, você cuida do seu e dos outros, você serve, para que a gente não caia no exagero da asepsia religiosa, da vida monástica, né? Onde a pessoa já desaparece a tal ponto que ela se falsifica. Ela se falsifica na forma de falar, na forma de pensar, de sentir, porque ela quer tanto renunciar a si mesma, mas está fazendo de uma forma religiosa. Existe uma falsificação. Para tudo que é verdadeiro, existe uma forma de falsificação, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Todos nós temos necessidades, nós precisamos apresentar todas as nossas necessidades na presença de Deus, ter paciência, esperar que Ele supra, né? Qualquer necessidade, não tem financeira, intelectual, espiritual, afetiva, enfim, qualquer necessidade. E a gente, de algumas formas, tem coisa que a gente aprende a viver sem. Mas tem outras que Deus tem plano de suprir. Então a gente tem que consultar o Senhor para saber quais coisas Deus quer suprir. Para a gente não ficar esperando inutilmente por uma coisa que nunca vai vir. Então a gente tem que ter as promessas de Deus na nossa mente, no nosso coração, lembrar do que Ele prometeu, né? Buscar na palavra as promessas que já estão na palavra e aquelas pessoais específicas que a gente tem, para poder a gente não ficar perdido no meio da multidão, no meio do tiroteio, né? Porque vem muita confusão, cada um vai querer fazer o que quer, cada um vai tomar as decisões de forma desesperada, porque vai querer salvar a sua vida, né? Está escrito: quem tentar salvar a sua vida perderá, e quem perder sua vida por amor de Cristo salvará, né? Quem tentar salvar, perde. Quem perder por amor a Jesus, salva. E a nossa prioridade é o reino de Deus, o nosso foco é Jesus, e as nossas necessidades e angústias e tribulações, a gente traz tudo em oração. Esse tem que ser o nosso dia a dia. Um dia vai ser bom, outro dia não vai ser tão bom assim. A gente vai ter que confiar. A gente tem que distinguir quais aquelas pessoas que a gente pode confiar, porque também a gente pode ser traído, né? Porque pessoas não vão querer perder suas posições, até mesmo dentro da família, alguns privilégios que tem, e por causa de alguma vantagem pode nos trair, né? Nós estamos, segundo Mateus 24, quando começa o princípio das dores, junto também ali a parte dos escândalos, né? Onde as pessoas entregam as outras, né? E esse tempo de escândalo, o que quer dizer? Que você começa a pregar o evangelho, alguém denuncia porque o governo, alguém tem uma lei aí contra nós, leva preso. Esse levar preso é proposital, porque Deus quer que a gente dê testemunho para os governantes, aonde a gente for posto, em qualquer tribunal que a gente for posto, a gente tem que abrir a boca e falar o evangelho, que é ali que eles vão receber a palavra de testemunho, né?
as pessoas vão odiar uns aos outros, conforme 24, verso 10, porque os demônios não estão agitados no coração delas, porque elas não estão separadas, né? E a gente tem que ter o nosso coração separado, né? Com as barreiras, com o capacete de salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade e as sandálias do Evangelho da paz, ou seja, com a armadura de Deus para não deixar o inimigo penetrar dentro do seu coração. Porque as outras pessoas não vão estar assim. As outras pessoas vão estar totalmente desarmadas e o inimigo vai estar colocando ódio, sentimentos, pensamentos, né? E querendo arrumar um bode para espiar, né? Um bode expiatório, como diz, né? É o crente, né? Mesmo quando surja guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, sei lá o que tipo de aflição as pessoas vão passar, a gente não sabe a ordem direita das coisas, mas sabe que as pessoas entram em desespero porque não confiam em Deus, porque não tem esperança de vida eterna, querem resolver as coisas na força do braço. E a gente já sabe pela nossa própria vida, experiência, que todas as vezes que a gente tentou resolver os nossos problemas pela força do braço, piorou. Então a gente já aprendeu que a melhor solução para tudo é colocar na mão de Deus, que Deus sabe o tempo de resolver cada coisa, e cada coisa foi resolvida para trás, né? Assim como as coisas vão se resolver para frente, porque Deus está conosco. Então essa é a proposta que nós temos, de confiar no que já foi para alcançar aquilo que está pela frente. Né? E casos difíceis, a gente vai ter que aprender a resolver, porque casos difíceis vão vir para pessoas maduras, pessoas que têm alicerce espiritual que podem lidar com casos difíceis. Deus não vai dar casos difíceis para quem não tem condição de lidar com eles, porque vai piorar mais ainda a situação, vai ficar escandalizado, não sabe como resolver. Então, se o caso do esposo da Eri é difícil, eu não sei o que ela não mencionou lá na carta, foi nesse último sonho que ela teve, né, que ela mencionou lá do marido dela, Deus vai dar condição para ela vencer, né? Ainda mais ela, né, que conversa diretamente com Jesus, assim, ouve a voz dele, né, dá toda aquela relatório descritivo do que ela faz, do que ela não deve fazer, né? A gente tem que orar bastante, pedir a Deus discernimento, né? Para receber sabedoria na nossa intuição da nossa mente, porque eu recebo na intuição, raramente, né? Algumas poucas vezes eu recebo, assim, um sentimento mais claro. Normalmente é a minha intuição. E toda vez que eu evangelizo alguém na universidade, isso já virou até um praxe. Eu passo luta no dia seguinte. Ontem, como eu evangelizei bastante gente, foi o primeiro dia do segundo semestre, dia 21, segunda-feira. Eu tive aqui na live das 6, fiz uma oração. Às 21 horas eu já estava com luta. Né? Por quê? Não sei. Como que nasce a luta? Não sei. De repente você entra numa aflição, numa angústia, num ataque espiritual na sua mente. Você pensa que certas coisas na sua vida já estão totalmente resolvidas e às vezes aparece uma novidade. Você tem que pedir a Deus sabedoria para lidar com aquilo, você não pode tomar posição antecipada. Né? E às vezes a gente nem vê as coisas se originando, né? A gente não vê a hora que nasce. Quando vê, a galinha já pôs os ovos e os pintinhos já estão no pátio. Não viu a hora que chocou aquilo. E aí você já tem que lidar com a situação. Então, nós precisamos muito da intercessão mútua. Mútua, todo dia, toda hora. De quem você lembrar durante o dia, ore.
Se eu lembrar da irmã Márcia, eu oro pela irmã Márcia. Se eu lembrar do pastor Jones durante o dia, eu oro pelo pastor Jones. Se eu lembrar do profeta, eu oro pelo profeta. Se eu lembrar da irmã Vera, eu oro pela irmã Vera. A hora que vier no seu pensamento, na sua mente, qualquer pessoa que é irmão seu, que é dessa igreja, ou de outra igreja, ou da sua família, ou amigo, ou conhecido, que vem na sua mente, outro dia eu passei a noite orando pelo irmão Gustavo. Não sei porquê. Em madrugada, em vez de orar por todas as outras coisas que eu orava, eu fiquei orando pelo irmão Gustavo. Então, a gente tem que tomar essa posição. Não dá para brincar. Não dá para brincar mesmo. Mas é assim, é tipo assim, sabe aquele a Resgate do Soldado Ryan? Alguém já assistiu os 10 primeiros minutos do filme? Resgate do Soldado Ryan, que se levantou a cabeça, uma bala pega. Se você tivesse sem capacete, né? Então, a gente está por um fio de espada. E eu tive essa impressão ontem à noite, porque do nada, eu não fiz uma coisa nada grave, mas de repente começou um ataque feroz contra mim. E o inimigo, ele sabe onde estão as nossas fraquezas, porque a gente não enxerga, porque o que a gente faz? No nosso dia a dia, a gente procura o bem-estar, e a gente procura a paz. A paz é a nossa frente, mas a nossa retaguarda a gente não sabe. Onde é que está uma brecha na nossa retaguarda? É na família? É no irmão que mora com a gente? É no pai? É na mãe? É na filha? A gente não sabe onde é que está a brecha. É numa palavra que a pessoa se magoou? É numa coisa que você não lembrou de fazer e a pessoa acha que você desprezou ela? Então, às vezes a gente está na cidade dirigindo pela gente, pelos outros, né? Eu costumo dirigir por mim e pelos outros. Porque tem, por exemplo, quando eu ando no trânsito, eu vejo que as pessoas estão estranhas. Estão num carro, mas acho que não estão dentro de um carro. Não vê a hora que o sinal abre, não vê a hora que o sinal fecha. Estão distraída. Quando tem neblina, a pessoa não consegue colocar o carro no meio da pista, fica zigue-zagueando, parece que perde a noção da direção. E eu fico clamando a Deus. Eu vou numa estrada de manhã cedo com muita névoa, escuro. Você liga o farol, você não pode nem ligar o farol alto, porque o farol alto reflete mais a neblina. E aí você tem que tomar cuidado. Para não derrapar, para não bater, para não vir um distraído de lá para cá. Então é assim que nós estamos hoje. Eu ainda tenho uma salvaguarda de estar aqui no mato. Eu não estou vendo o burburinho da cidade. Se eu tivesse numa vizinhança em que tinha baile funk, tinha droga de um lado, tinha gente gritando na esquina do outro, como quando eu estava lá em Ponta Grossa, aparecia, de vez em quando um casal brigava na casa da frente, na casa do lado, aquele barulho, a gente não sabia o que estava acontecendo. Ou mesmo a gente ia na rua, na cidade, tinha um alvoroço, ou por política, ou por sei lá o quê. Então, a tendência dessas coisas hoje, tanto na cidade como em qualquer lugar onde tiver ser humano, é aumentar. E a gente tem que estar coberto de oração dia e noite, porque a oração é a nossa proteção espiritual. Não tem questão de sobrevivência. É só você pensar numa guerra. Qual que é a questão de sobrevivência? Você ter arma para lutar e arma para se defender, capacete para não levar um tiro na cabeça, né? Comida, mantimento. Então, numa guerra são as coisas básicas. Então, as coisas básicas hoje a gente não pode abrir mão. A gente pode parar para relaxar um pouco? Pode. Até na trincheira da guerra, os soldados contam uma piada,
né? Enquanto um está na vigilância da trincheira, o outro vai descansar, lembra da família. A gente vê nos filmes de guerra, um ora, né? Um prepara até uma comida ali dentro da trincheira. Então a gente não é invulnerável, né? A gente pode uma hora também ouvir uma música, assistir um filme, mas tem que lembrar, não pode esquecer que estamos numa guerra cada vez mais acirrada. E o inimigo, ele perdura enquanto a gente não entende como é que ele está trabalhando. A gente não sabe o nome dele. Porque na hora que a gente descobre como é que ele está fazendo as coisas, como é que ele está trabalhando, a gente ora, né? De forma específica e a gente começa a ver vitória. Porque enquanto o inimigo não tem nome, ele se esconde, a gente só vê né, o que ele faz. As pessoas ao nosso redor com cara virada, você não sabe por quê, um deixando de falar com o outro, fofoca, né? A gente só vê os efeitos. Depois que a gente descobre quem é que está semeando e o que está acontecendo, aí pronto, aí você começa a orar de forma específica, o inimigo perde as forças. Pelo menos é assim que acontece comigo. Né? Por quê? Porque qualquer pessoa que você conhece, ela é passível de uma conversa. Então, se você sabe de alguém que tem alguma coisa contra você, você ora a Deus e procura aquela pessoa para conversar. Fala, bom dia, pessoa. Eu podia conversar com você? Eu queria pedir desculpa. Já entra se humilhando, né? Que nem eu fiz aqui com o vizinho, né? Ele tá maltratando os cachorrinhos lá. Agora ele solta os cachorrinhos, eu tava botando eles na cerca elétrica. Aí eu cheguei lá e falei, ó, bom dia, seu Derbal, tudo bom? Eu queria pedir desculpa pro senhor, eu acho que o senhor ficou magoado comigo, porque eu tentei ajudar o senhor a distribuir os cachorrinhos, eram 9 cachorrinhos que nasceu, né? A gente conseguiu distribuir uns 4, ou uns 5, não lembro direito. E ele ficou com 3, um morreu, o outro ele deu pra mãe. Então eu distribuí 4, né? E o senhor ficou meio chateado comigo, porque o senhor trancou os bichinhos ali na cerca, com medo deles ir lá pegar a ração do meu cachorro. Mas pode ficar tranquilo, se eles descer lá para comer ração, a gente não vai fazer conta, não. Me perdoe, é isso. Não, não, não. Não é isso, não. É porque eu estou plantando a sementeira de fumo e se eu deixar os cachorros soltos, eles vão lá pisar em cima da sementeira e eu não posso plantar o fumo. Falei, tá bom, tudo bem. Então é isso, né? Eu falei, mas pelo amor de Deus, não deixa os bichinhos passar fome lá. Precisar, a gente dá comida, dá água. Se eu não estiver aí, a gente tem prazer de ajudar. Tá bom, obrigado e tal. Aí dali uns dias já começou a soltar os cachorrinhos. Então a gente tem que lembrar disso. Qualquer coisa que esteja acontecendo ao nosso redor, em nossa família, a gente tem que saber que as pessoas são passíveis de conversa. Agora, quando a pessoa se fecha e não quer conversar, a gente ora. Né? Mas é bom quando a pessoa é passível de uma conversa. Para você chegar e colocar claro o que aconteceu. Eu fiz alguma coisa que magoou? Né? Você está passando com algum problema que eu possa ajudar? São as perguntas que a gente deve fazer. E principalmente aquela lá, por que você pensa dessa forma? Essa pergunta desmonta qualquer pessoa. O que fez você agir desse jeito? Quais as suas razões, os seus motivos? Você tem que perguntar de uma forma bem suave, bem sábia, né? Porque a pessoa, dando explicação dos motivos dela, a gente vai perceber, porque às vezes os motivos dela não são iguais aos meus motivos. Às vezes os meus motivos até são piores do que o dela, né? Mas você aprende com a pessoa. Mesmo que ela seja uma pessoa raivosa, né? Mas sempre alguém tem alguma coisa para aprender com alguém. Até o anjo Miguel aprende com os anjos menorzinhos, né?
Entendeu? Não existe ninguém insubstituível. Amém, irmão? Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Tá? Deus Sim, eu abençoe. consegui ver um pouquinho antes de ir lá. Tá bom, Mas Deus amém, abençoe. glória a Deus. Vai em paz, fica com Deus. Entendeu? A gente tem que ter a medida das coisas e às vezes a gente não tem. Por exemplo, qual é a medida do seu crescimento espiritual para você chegar até onde Deus te quer? Você sabe calcular? Eu não sei. Eu sei que eu tenho muita luta e muita prova para passar. Mas o quanto é e a medida disso, eu não sei. Qual é a medida da presença de Deus que eu preciso? Não sei. Qual é a medida da estatura que eu estou agora em relação àquilo que Deus tem para mim? Não sei. Qual é a medida do meu aprendizado que eu ainda não aprendi? Não sei. Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para saber a medida das coisas, para a gente não pegar a medida errada. Porque às vezes você quer um tanto e Deus está querendo outro tanto. Você tem um nível de pensamento e Deus tem outro nível. E aí você fica se debatendo. Porque você não se submete ao nível de Deus. Eu não sei o que Deus... Até agora não está claro. Como disse a irmã Márcia, né, para mim, é um passo de cada vez. Deus revelando aos poucos, mas eu não faço ideia do nível daquilo que Deus tem para mim. Não faço ideia. Gente, já tentei calcular. Por que eu tentei calcular? Porque eu quero me esforçar e quero alcançar e quero fazer tudo da forma completa para alcançar, mas às vezes não adianta. A gente tem que ter confiança, tem que ter paz, tem que esperar. Tem coisa que você não resolve, tem coisa que você acha que removeu da sua frente e não removeu. Daqui a pouco volta tudo. Então, não é fácil, como diz. Jesus nunca falou que seria fácil, né? Ele falou que no final vai ser glorioso. Mas ele não falou que ia ser fácil. E a gente não pode perder aquele senso de gravidade, de que as coisas não são tão simples e não são tão fáceis, e não são tão removíveis assim, tão rapidamente removível, né? Tem coisa que exige muita paciência, perseverança, né? A gente tem que aprender a ser tolerante com a gente e com os outros, né? Que quando a gente aprende a ser com a gente consegue praticar com os outros. Se a gente não pratica com a gente, não pratica com os outros. Se a gente não se perdoa, não perdoa os outros. Se a gente não enfrenta as nossas próprias fraquezas e coloca na mão de Deus, a gente não vai saber enfrentar a fraqueza dos outros. Vai exigir dos outros um comportamento que eles não conseguem ter. E a gente também não vai ter o comportamento que deveria ter, porque a gente vai exigir da gente o que a gente não pode dar. Né? Então, tudo a gente tem que ter paciência, né? Todos os dias a gente tem que pedir graça e misericórdia. Tem meses que eu passei bastante aperto espiritual, bastante coração angustiado, mas teve meses que eu passei com o coração muito leve. E essas temporadas a gente não sabe calcular quando vem, quando não vem. A gente não tem um calendário de previsão do tempo espiritual. A gente tem visão, revelação daquilo que está ali para frente em alguns dias. Às vezes uma revelação está para muito longe, mas a gente não sabe a ordem. Quem vem primeiro, quem vem segundo. A gente simplesmente vai vivendo. Agora, se Deus dá para alguém a sabedoria de poder receber uma revelação, passar para a igreja e saber avisar as pessoas o que está por vir, o que não está por vir, aí tá bom. É ótimo quando a gente está prevenido das coisas. A gente sabe que, por exemplo, agora vai ter uma mudança econômica. E os governos do mundo todo querem isso para poder
É uma guerra econômica, que a Terceira Guerra Mundial já existe. Ela não está tendo armas e bombas atômicas, mas já está existindo. É um governo taxando o outro, é o outro derrubando o outro, é ataque cibernético. Eles estão querendo mudar a moeda, tem que tirar o dólar. Então a guerra, a Terceira Guerra Mundial, ninguém, só gente mesmo que não está acompanhando que acha que ainda vai vir, que só vai enxergar quando tiver bomba, míssil e avião passando por cima da cabeça. É só nesse momento que algumas pessoas vão entender, mas nós já estamos. Né? Então o Senhor não falou para a gente guardar alimentos? Cada um, à medida do que pode, está fazendo sua reserva. Aprendendo a sobrevivência, né? Guardar feijão, guardar trigo, guardar comida para não perecer, fazer aquela carne em conserva, né? E eu não tenho condição de fazer tudo isso. Então, nós estamos num momento em que a gente tem que mais ter um sentido mais solene nas nossas reuniões. Não é uma seriedade religiosa, mas um sentido assim de que cada coisa que a gente está fazendo, cada minuto é preciosíssimo. Preciosíssimo. Né? Então, aqui na terça-feira, tem dias que eu oro bastante pela reunião, eu me preparo bem, tem dias que eu não consigo me preparar, principalmente agora que eu voltei para as aulas, tem dias que eu passo luta, na madrugada, durante o dia, aí eu quero saber de Deus o que é que eu tenho aqui para transmitir, porque eu não quero falar nada de mim mesmo, nem não estou promovendo a minha empresa, e eu não estou buscando meus interesses. Então, meu interesse aqui é servir a Deus, edificar o reino de Deus, ser cooperador de Cristo, e Deus, vendo o meu esforço, a minha sinceridade, vai me premiar, né, segundo as minhas obras, né? E a minha alegria é ver todo mundo fortalecido no Senhor, vencendo suas batalhas e alcançando tudo que Deus tem, né? Para que eu também alcance, né? Porque se vocês alcancem, eu também alcanço. Porque vocês vão estar fortes para orar por mim também, né? E tem perguntas que eu faço e eu não tenho resposta. Às vezes eu pergunto para um, mando um áudio para outro, eu quero ouvir um conselho de um, quero ouvir um conselho de outro, mas tem coisa que eu não sei, a resposta tem que esperar, né? Esperar a movimentação de Deus para saber qual que é a resposta. No momento agora exatamente é isso. Eu tenho um monte de perguntas que eu estou esperando. Quais são as respostas? Perguntas sobre o futuro, sobre os acontecimentos, sobre a minha posição, sobre as minhas decisões. Não adianta você correr uma carreira espiritual até agora e jogar tudo fora do dia para a noite. Então, qualquer coisa que para mim ameaça a minha posição de forma a eu tomar uma atitude que contradiz tudo que eu já fiz, para mim, eu não aceito. Né? Que não faz sentido. Então eu tenho que ser coerente, buscar coerência de que os fatos e as posições que eu estou tomando agora fazem parte do contexto de tudo que Deus tem para mim, que é coerente com tudo que Ele já fez. Né? Porque a gente não se conhece, né? Quem conhece a nós é só Deus. E o inimigo fica nos estudando para encontrar brecha. Então, não dá para lutar contra o inimigo. Nenhum ser humano na Terra tem condição de lutar contra o inimigo, nem contra si mesmo. Que até o nosso eu, a nossa carne é mais convincente e violento do que nós mesmos, né? Então nós precisamos de graça e misericórdia para poder enfrentar isso. Porque enquanto o inimigo é externo, é fácil de lidar. Se ele mora no bairro lá,
né? Ele está do lado de fora, mas quando o inimigo é dentro de você, é a sua carne, as suas emoções, seus sentimentos, as coisas pendentes na sua vida, aí pronto. É mais difícil, você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que clamar, né? Pedir sabedoria, encontrar o escape, tá bom? Então é isso aí. Tem outros assuntos também bem delicados para tratar, mas acho que por enquanto é isso, tá bom? Deus abençoe. Quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu vou fazer um comentário até então, eu não tinha pensado quantas revelações, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Como a posição de evangelista, então, como não tem moradia fixa, e aí o Senhor me deu o discernimento assim, para mim comprar alimento, né? E se o Senhor tiver que me levar para outro lugar, aí eu pego esse alimento e levo para minha família. E a gente tem que sondar os pensamentos, né? Sondar aquilo que vem na mente, que nem tudo que vem é do Senhor. Aí o Espírito Santo, ele vai te moldando, vai quebrando o ego, né? Ele vai te direcionando. Hoje eu estava precisando de alimento, algumas coisas assim, bem simples mesmo. Aí o Senhor falou para mim orar, no secreto, que ele ia me recompensar. E, louvado seja Deus, recompensou. Então, o que o Senhor faz com isso? Lá em 1 João 4, fala que nós temos que sondar os espíritos, né? Se aquilo que está vendo na sua mente é de Deus ou não. Joga para a mente, coração, né? E sempre de madrugada, ou seja, na hora que for, que o Senhor te pedir para você orar, ele vai trazer alguém na sua mente e ele vai trazer versículos bíblicos, né? Louvado seja o Senhor. Deus é fiel, é soberano, ele é justo, né? Nesse tempo aí de revelações, que o Senhor está revelando tudo que foi feito de errado. Porque às vezes as pessoas fizeram muitas práticas erradas, igual eu mesmo. Fiz muita coisa errada, porque eu não sabia que eu achava que era escondido, né? Porque eu fazia era escondido. E depois, quando o Senhor me revelou minha vida todinha, e aí foi na hora que o Senhor me convenceu, né? Nada do que eu fiz nunca foi escondido. Todas as práticas que eu fiz, certas ou erradas, nunca foi escondido, né? De ninguém. Hoje também, né? Tudo que todas as pessoas estão fazendo, seja elas entendidas da palavra ou não, ninguém está fazendo escondido de Deus. Porque Deus sonda os pensamentos e ele sabe do detalhe, né, de cada pensamento ao mesmo tempo. Amém? Amém. Aí eu pedi uma palavra, aí o Senhor me trouxe Salmos 37. Fala da aparente prosperidade dos pecadores. Salmo de Davi. Fala assim diz o Senhor: não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Aguarde-te também do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele
tudo fará. Fará a tua justiça sobressair, como a luz e o teu direito, como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixe a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe fará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois, dentro de pouco tempo, o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e arranja os dentes contra ele, mas o Senhor se ri do ímpio, pois ele vê o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam para matar os que mandam em retidão. Olha, glória a Deus. Então esse salmo ele é bem grande, tá? Mas a espada deles lhe atravessará seu próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Então depois vocês lerem essa passagem, ela é bem grande, e ela tem 40 versículos. Então fala tudo sobre aquele que segue os caminhos do Senhor, aquele que é reto, o Senhor supre, e as pessoas que praticam o mal, se eles não arrepender desses maus caminhos, né, eles vão colher o que é mal. Então, assim, sejamos entendidos do Senhor na prática da palavra. Em Tiago 3 fala assim, que a nossa língua tanto bendiz quanto maldiz. Então, que ela seja bendizente, porque quando você anuncia o evangelho que o Senhor te direcionou, além de você ser usado como canal de bênçãos para levar cura, libertação, discernimento na vida das pessoas, o Senhor faz na sua vida, na sua família, no seu vizinho, e assim por diante. Em nome de Jesus, amém? Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Se ninguém mais for comentar, nós vamos orar para agradecer. Já são 9 horas. Hoje vocês podem ficar na live. Eu não vou conseguir ficar muito tempo, porque eu tenho que levantar amanhã às 5h30, porque... Aliás, espera aí, não. Acho que não. Deixa eu olhar o meu horário. Deixa eu olhar, porque eu acho que tem um dia que eu não preciso levantar cedo. Histórico. Pode falar, pastor João. Amém, glória a Deus, né? Só agradecemos a Deus aí, ao Espírito Santo, né? Pela reflexão do pastor Lucas aí, muito interessante, muito apropriada, né? Para os dias de hoje. Gostei. Né? Glória a Deus, pastor Lucas, viu? Em nome de Jesus. Né? Gostei muito. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amanhã ainda posso sair daqui às 10 horas que dá tempo. Tem dia que eu quero acordar às 5h30. Tá bom, pode ficar à vontade. Pode falar, comentar. Vamos só aqui, então, orar para agradecer, que aí eu encerro a gravação, que fica melhor para quem vai acompanhar, né? Orem a Deus, para Deus aumentar o número de pessoas que assistem lá no YouTube, né? Sempre 30, 37, 40, mas agora parece que diminuiu, né? Eu não sei o que está acontecendo, não sei se está ficando muito grande, as pessoas não têm mais tempo para ouvir. Eu percebi que diminuiu o número de ouvintes, né? Mas pastor Lucas, eu vou lhe falar uma coisa, não é só aqui, é no geral. Eu prego em uma plataforma também, que eu também estou acostumado com um número maior de pessoas. E agora eu observei que tá vindo a metade das pessoas. Diminuiu, assim, pela metade. E não é só aqui, sabe?
É meio no geral, sabe, pastor? Então, E as pessoas parecem que não entendem que os tempos de maiores lutas tem que ser maiores as buscas. As pessoas parecem que não entendem, elas têm um desânimo, sabe? acontece assim, ó, e a gente tem muitos assuntos tratados num dia só, né? Uma aula só. Então a gente não tem cortes. Hoje em dia o pessoal pega um podcast daquele grande e vai cortando, né? A gente não tem esse trabalho aqui. Então a aula vai lá por inteiro, né? 1 hora e meia, 2 horas, né? Teve aula que chegou até 2 horas. Então, aí a gente não sabe se também fizesse os cortes, né? Como poderia fazer isso, né? A gente não tem pessoas suficientes para fazer tudo que a gente precisa, né? Então, se isso não ajudaria, porque, por exemplo, no sábado, as pregações do sábado, que foram postadas lá no Pastor João, elas são no máximo 30 minutos, né? Quando estende mais, vai para 35, né? Às vezes tem dias que é 15 minutos, 20 minutos, dependendo de como a live é conduzida lá. Aí eu sempre peço para o Pastor João me dar uma cópia para eu botar no meu canal, porque tem as ovelhas daqui e as ovelhas de lá, né? Mas eu não tenho mais o programa que faz download, ele expirou e não tem reserva, e eu não tenho como comprar, eu estou com problema no cartão de crédito, então eu compro um software ou outro quando eu acho que eu vou precisar, né? Eu comprei um antivírus aqui, mas ele está muito chato, ele toda hora está cobrando uma taxa nova, eu até pensando em mudar. Eu comprei o olho, porque eu trabalho com a Apocila, né? Quando a gente compra o computador sempre vem os softwares básicos, mas esse baixador de vídeo foi minha filha que me deu, né? Mas agora ele expirou, então eu preciso que o pastor João me mande. Aí tem dias que ele manda e está faltando aí manter o canal lá, porque a gente tem aquele algoritmo lá que ele avisa as pessoas quando a gente tem aquela periodicidade, né? Pastor Jones, por exemplo. Exatamente, irmã. Então, o pastor Jones tem as suas lives sempre às 6, às 21 horas, né? Ó, as das 6 sempre estão gravadas, então todo mundo fica acostumado quando lança vídeo novo, né? A irmã Vera está perguntando se tem como passar algumas gravações para uma pessoa que não está. Tem sim. Tem o canal do Telegram que eu divido o vídeo pela metade, é só dar o link para ela. Lá, agora na igreja, tem o índice. Lá no índice você encontra todos os canais no índice, irmã Vera. E tem no próprio link do YouTube. Se você der qual que é a lição, eu pego aqui e já passo para você. Ó, aqui nesse canal da igreja, aqui, ó, se você quiser encontrar qualquer coisa, você procura o índice, né? Ontem alguém apagou um grupo aqui, um tópico, eu fui lá e criei de volta, não sei por que apagaram. Eu não sei o que aconteceu, né? Quando for apagar, a liderança tem que avisar os outros líderes, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? Então aqui, ó, fiz um índice, não sei se dá para ver aqui, um índice, ó, com todos os tópicos dentro do grupo da igreja, só procurar índice. Tá aqui, ó. Índice. Aí, ó, tem o link para vídeos, para a torre de oração, louvores, livros, salão da igreja, adoradores, biblioteca, tem o link. Tá? Se quiser também eu copio e colo e mando no privado de vocês esse link aqui. Eu já vou fazer isso também, né? A gente não apagou nenhum tópico, não, pastor. Nossa, que Eu não- estranho, mas estranho, como eu não sei. que... Pode ser sem querer, pode ser que alguém Ué, tenha. mas mesmo sem querer. Não tem problema não, tem problema não, pastor. Eu vou copiar e colar, ó, o índice de todos os grupos, tá? Que é do Telegram, porque o Telegram ele está se tornando melhor do que o WhatsApp, porque ele não acumula no celular, ele acumula lá na nuvem. Então o Telegram ele não é como o WhatsApp. O Telegram o WhatsApp acumula no seu próprio celular. E o
O WhatsApp acumula isso para você lá, e o Telegram leva para a nuvem. Você só baixa aquele momento, assiste, né? Então eu estou mandando aqui para o pastor João Batista, a irmã Márcia, todo mundo aí, o link de tudo. Assim vocês já entram direto, né? Eu acabei de mandar para a irmã Vera, Daniele. Eu já vi lá no Telegram, a gente clica lá e sai tudo que tem lá. Isso. Estou mandando aí todo o link agora, acabei de pegar aqui, ó. Opa. Estou mandando no WhatsApp para todo mundo saber onde está tudo, né? Ainda está gravando essa live aí? Tá, vamos orar para nós parar de gravar? Pastor Aníbal, o pastor Jones, quer orar para agradecer? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, Pai querido, Pai Santo, Senhor. Por essa live do dia de hoje, manifesta o seu poder nas nossas vidas e que cada semente, Pai, da palavra do Senhor, que foi explicada, que houve o discernimento, caia em terra fofa do nosso coração, Pai, Amém. para que haja transformação, mudança e cura. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, envia mais e mais pessoas, Pai, que precisa desse alimento espiritual aqui, Pai, para essa live. Senhor Deus Todo-Poderoso, tantas pessoas se sentindo com um vazio tão grande, precisando de uma palavra, Pai, e muitas vezes não sabem aonde, para que lado elas vão, qual lado vai socorrê-las. E só que a gente vê que tem tantos alimentos sendo distribuídos por aí, estragado, alimentos, Pai, É verdade. que não tem nutriente nenhum, Pai. Ajuda, Pai. Envia, Senhor, seus filhos, pessoas que precisam ouvir a sua santa palavra, Pai. Que nós possamos servir um alimento, Pai, de qualidade espiritual. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, que essas pessoas sintam-se, Pai, cheias da presença do Teu Espírito Santo, renovadas e alimentadas. Sim, meu Pai pelo querido. poder do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Agora, Pai, despede seus filhos na paz que excede todo entendimento. Sim, meu Pai querido. Abençoa cada um, dê uma noite de sono reparadora, sonhos proféticos vindo do trono da graça do Senhor, Sim, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa cada um poderosamente. Nossas vidas, no nome santo do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, nesses fins dos tempos. Muito obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vou parar aqui a gravação, vocês podem continuar, então eu vou continuar aqui também, porque amanhã eu só saio aqui